Boa noite, pessoal. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Damos graças, ao nosso bondoso Deus pela oportunidade, de mais uma sexta-feira, porque estamos com saúde, estamos bem, temos a palavra de Deus para nos alimentar. Então somos muito gratos por mais uma reunião de crescimento, por mais uma sexta-feira, pelo momento que a gente se prepara durante a semana, um momento que a gente espera tanto de poder estar em comunhão, mesmo que à distância, como eu sempre falo, a gente está com certeza unido pelo Espírito Santo de Deus, Então é um momento, para mim, um momento ímpar, um momento muito importante. Eu me preparo durante a semana, mesmo dentro das minhas limitações, mas para a gente poder estar em comunhão e poder estar fazendo um estudo, como eu disse, humilde, mas é de coração. E eu sou muito grato a Deus também pela vida de vocês. Amém? Como de costume, vou pedir, se já tem algum amigo aí, algum irmão já conectado com a gente, se pode dar um ok pelo áudio, se o áudio está chegando legal. A imagem não importa muito, A imagem, na realidade, é o que menos importa. E sim o áudio, Se o áudio está chegando bem, para que a gente possa dar início, no nosso estudo. Eu vou dar uma olhadinha, se já tem alguém, então, por favor, dá um ok aí, para a gente começar o nosso estudo de hoje. Já temos uns irmãos aí conectados, uns amigos. Só eu não sei se está chegando o áudio, por favor. Se já tem então aí, como já vi a Raquel aí, já foi a primeira que me apareceu. Eu já vi que tem o pessoal conectado com a gente. Por favor, só dá um ok aí se o áudio está chegando bem, para a gente poder dar início, porque de repente eu dou início aqui, não está chegando o áudio, e aí não vai adiantar de nada, Só eu aqui falando e sem minha palavra. Aí eu só peço que, por favor, dá um ok aí pra gente dar início, ao nosso estudo. Vou de novo. Agora sim. Muito obrigado. Então tá chegando o áudio. Então podemos, começar então o nosso estudo da nossa reunião de crescimento. Então, como vocês sabem, a gente vem desenvolvendo esse estudo aí há mais de 1 ano e meio. Estávamos fazendo paralelo uma semana Gênesis, uma semana Mateus, Como Gênesis é 50 capítulos, a gente ainda segue em Gênesis. Mas terminamos Mateus, há um mês atrás, mais ou menos. Se não me falha a memória, Mateus é 28 capítulos, Então a gente terminou Mateus. Gênesis a gente já está no Gênesis 35, E Mateus 28, A gente finalizou Mateus e seguimos só com Gênesis. Mas a gente tem conversado e a gente sente falta também de estar fazendo uma meditação paralela, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então a gente voltou também para um Evangelho. E hoje, com a graça de Deus, a gente está iniciando o nosso estudo sobre o Evangelho de João. Então aqui eu preparei uma breve introdução, E vamos também, preparei o início aqui do capítulo 1, certo? Então eu convido vocês a gente fazer uma oração para a gente iniciar, com a ajuda do Espírito Santo, para a gente poder dar início então ao nosso estudo do Evangelho de João. Amém? Oramos?
Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso intercessor, o nosso ajudador. Tu és Deus presente aqui conosco através do Teu Espírito. Nós te agradecemos por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos reunidos através de você, Espírito Santo, que é onipresente, está em todo lugar. Você é a manifestação de Deus, você é Deus. Então, sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, lá no céu, mas que você, Espírito Santo, como pessoa, está aqui conosco. Você ouve, você tem sentimentos, então que a gente entenda que você é Deus presente aqui. Então, através de Ti, te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana que está chegando ao fim, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos através de Ti para meditar na Tua Santa Palavra. Agora, humildemente, viemos te pedir que você abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que esse maravilhoso estudo do Evangelho de João venha a ser guardado em nosso coração, para que a gente possa estar realmente entendendo quais os propósitos de Deus na nossa vida, para a gente entender melhor da pessoa de Jesus, para podermos entender melhor de Ti, Espírito Santo, e entendermos também um pouco do amor de Deus que é tão grandioso que a gente não consegue imaginar a dimensão. Então, nesse momento, que você venha preparar o nosso coração como aquela terra fértil e que a Tua Santa Palavra seja como essa semente, e que essa semente possa dar frutos, que a gente possa entender a Tua Palavra, entender esse estudo, que a gente possa também, acima de tudo, botar em prática, né? E também que, botando em prática, entendendo, a gente possa dividir com os nossos irmãos. Amém? Então a gente te pede em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então é isso, pessoal. Como eu falei, o Evangelho de João. Hoje, primeiro capítulo, eu preparei aqui uma breve introdução, tá, para a gente entender um pouco mais sobre o que fala aqui do Evangelho de João. Claro que uma introdução bem humilde, mas eu tentei trazer assim uma essência assim, para não ficar muito grande também. Se eu fosse botar todos os detalhes, nós ia fazer hoje um estudo só para fazer uma introdução sobre o capítulo, né? Sobre o Evangelho de João. Então aqui eu preparei essa introdução para falar um pouco sobre o Evangelho de João. Então vamos, assim, né? A gente sabe, né, que os 4 evangelhos, né? Todos os 4 evangelhos, na realidade, eles podem se dizer que são anônimos, né? Porque eles não têm uma assinatura, né? Como a gente vê em algumas cartas de Paulo, como alguns livros, né? A gente sabe que Salomão escreveu Provérbios, com esses exemplos, né? A gente sabe que não tem assinatura, né? Principalmente nos evangelhos, né? Que a gente, vamos supor, a gente sabe que tem o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, mas agora aqui nesse capítulo, no Evangelho de João, né, a gente sabe que não tem aqui uma assinatura, né, falando que é João, mas a gente pode ver que tem inconfundíveis, né, e irrefutáveis evidências, né, tanto internas dentro como externas, né, de que esse Evangelho foi realmente escrito por João, né. Então a gente pode ter essa certeza que esse Evangelho foi escrito por João, embora não tendo uma assinatura, né, escrita que eu, João, né, escrevi esse Evangelho, né, como a gente sabe que ele escreveu o Apocalipse, né, que ele fala ali, mas aqui a gente sabe que João, né, João era o irmão de Tiago, né, filho de Zebedeu, de Salomé, e citado como aquele a quem Jesus amava. Então a gente tem outras citações, né, mas como eu disse para vocês, esse evangelho certamente, né, embora tenha algumas dúvidas por parte de alguns que às vezes querem mais, né, tentar tirar um pouco alguma coisa, ou às vezes também procurar saber mais fundo, mas se meditarmos realmente com a ajuda do Espírito Santo, vai se entender que esse evangelho foi realmente escrito por João, certo? Então o que eu posso dizer para vocês sobre esse estudo que eu tentei trazer aqui detalhes, né, para a gente entender. Que ele é tido, né, pelos grandes estudiosos, né,
não só aqui do Brasil, mas de todo o mundo. Eu poderia citar vários nomes aqui que eu li, que tido por esses grandes estudiosos, pregadores, né? Esse evangelho, né, de João, ele é considerado o livro mais importante da história, né? Para a gente entender o quão grande é esse território que a gente está entrando da palavra de Deus. Ele é tido como, aqui, as citações dos próprios pregadores estudiosos, né? O livro mais importante da história, né? O santo dos santos de toda a revelação bíblica, é o mais teológico dos evangelhos, né? O mais conhecido, né? E o mais amado livro da Bíblia. Então, como tem aquela citação de Spurgeon, né? Que a gente possa estar tirando as sandálias do pé, porque a gente está realmente meditando, entrando em território sagrado. A gente sabe que toda a palavra de Deus é um território sagrado. Mas aqui a gente sabe que o Evangelho de Mateus tem todos esses atributos, tem toda essa peculiaridade, né, do jeito que ele foi explicado, do jeito que ele foi escrito, né. Então, a gente sabe, né, que Mateus, né, o primeiro evangelho, não cronologicamente, mas o primeiro evangelho do Novo Testamento, né, Mateus, ele apresentou Jesus como um rei. A gente sabe que Mateus escreveu especialmente para os judeus. Então ele escreve seu evangelho apresentando Jesus como um rei. Então por isso que a gente vê muitas citações do Antigo Testamento, né, de Jesus citando o Antigo Testamento. Então Mateus preparou o evangelho dele para apresentar Jesus como um rei para os judeus, apontando principalmente no Antigo Testamento, né, Jesus, que a gente sabe que todo o Antigo e o Novo Testamento aponta para Cristo, né. Marcos, né, escreveu especialmente para os romanos e apresenta Jesus como servo, né. Lucas, ele escreveu especialmente para os gregos e ele apresenta Jesus como um homem perfeito, certo? E João, né, apresenta Jesus como Deus, né? A gente sabe que os 4 evangelhos, né, eles apresentam um único, né, evangelho, né? O único evangelho da salvação em Jesus Cristo. A gente sabe que o centro é Cristo, como a gente sabe que toda a palavra de Deus, o centro é Cristo. Ele foi escrito por 4 pontos de vista diferentes, né? A gente sabe que Mateus e João, eles eram discípulos diretos de Cristo, né? Marcos e Lucas já contam de um outro ponto de vista, mesmo sendo daquela mesma época, né? Mas então a gente sabe que os 4 apresentam um único evangelho da salvação por Cristo Jesus, escrito por 4 pontos de vista diferentes, né? A gente sabe que ali os 3 primeiros evangelhos que eu falei, Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, né? Essa palavra que nos diz sinóticos, né? Porque eles apresentam grandes semelhanças. Eles têm muitas repetições, embora, como eu falei, contados de um ponto de vista diferente, né? Eles são sinóticos, eles têm muitas semelhanças, têm muitas repetições nesses 3 primeiros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Mas João, porém, se diferencia, né, dos outros 3 evangelhos. O seu conteúdo, o seu estilo, né? Como a gente viu que Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, João, com toda essa, né, como a gente pode explicar, uma coisa tão grandiosa, né, mesmo sendo um pouco bem diferente, né, ele apresenta a mesma, como eu falei, apresenta a mesma salvação através de Cristo, mas João escreveu tanto para os gentios quanto para os judeus. Então ele tem uma linguagem aqui, como eu disse para vocês, ele é tido como o livro mais importante da Bíblia, ele é o livro mais teológico dos evangelhos, como eu falei. Isso não é eu que estou falando, pessoal, isso é pessoas que se gastaram a sua vida
estudando a palavra de Deus, pregando, homens de Deus mesmo, né? Com certeza eu também tive a oportunidade já de indicar para pessoas que estavam adentrando na fé, começando na fé, né? De sempre falar, ó, qual livro que eu posso ler? Começo por Gênesis. Eu também tido pelo meu pastor Márcio, né? Eu acho que de repente ele está assistindo, mando um abração para ele. E também por outros pregadores, mas especialmente pelo meu pastor, que ele sempre, a gente conversava, ele falava isso, né? Que a gente sempre, quando tem oportunidade de falar para alguém que está adentrando na fé, que está começando a meditação na palavra, a gente indicar o Evangelho de João, o Evangelho do amor, né? Então, como a gente falou, ele escreveu para os gentios, para os judeus, ele escreveu para todos, independente da sua nacionalidade, né? Então a gente vê que cerca de 90%, né, do Evangelho de João não é encontrado nos outros três. Então ele é rico mesmo. Então pode ter certeza que os nossos estudos também, assim como são em Gênesis, como foi em Mateus, mas agora em João eu tenho certeza que a gente vai aprender muito juntos. Claro que auxiliado pelo Espírito Santo a gente vai conseguir crescer espiritualmente e também dividir um pouco do nosso aprendizado com os nossos irmãos, que eu creio que é o grande objetivo, né? A gente poder praticar a palavra e também dividir, né? E como eu disse, então 90% desse evangelho não encontra-se nos outros evangelhos, né? E o seu propósito específico de João nesse evangelho é apresentar o Jesus, né, Filho de Deus, como o verbo divino que se fez carne, o verbo, a palavra, né, que se fez carne. O próprio Criador do universo, né, revelador do Pai, aquele que revela o Deus. O Salvador do mundo, né, por meio de quem recebemos pela fé a vida eterna. A gente consegue entender, né, que João preparou todo o Evangelho para apresentar, então, Jesus como a palavra divina, o verbo que se fez carne, né, aquele que revelou a graça do Pai, que revelou o amor do Pai, que ele é o Salvador do mundo, né, e só por meio de Cristo, né, a gente vai receber, por meio de Cristo, pela fé, né, em Cristo, a gente vai receber a vida eterna, né. Então também a gente pode citar aqui que 7 vezes Jesus empregou a gloriosa expressão eu sou. Então a gente vai ver aqui, vai meditar durante o Evangelho, as 7 citações do eu sou. A gente sabe que a gente meditou em Mateus, tinha ali os 7 ais, né? Que eram os ais de condenação para os fariseus, para os religiosos da época, né? Aqueles que tinham a palavra de Deus na mão, mas não deixavam, não mostravam a palavra como era. Aqui Jesus vai citar as 7 expressões de eu sou, né? E esse eu sou é a mesma expressão revelada por Deus para Moisés, lá no Monte Sinai, né? Então a gente vê essa ligação direta, né, do Pai e o Filho, né, e o Espírito Santo, né? As 3 manifestações de Deus, os 3 sendo um, né? O grande poder que a gente consegue, só através da palavra a gente consegue entender um pouco, né? Porque a gente falando assim, né, muitas pessoas ainda não conseguem entender essa magnitude, né, do poder de Deus expressado nas 3 pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, como eu disse para vocês, Jesus cita os 7 eu sous, né? Ele fala, eu sou o pão da vida. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. E eu sou a ressurreição e a vida. E também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? E o 7º, que é, eu sou a videira verdadeira, né? E também esse evangelho destaca o Espírito Santo. A gente estava falando aqui, né? O Espírito Santo como um elemento central da experiência humana de Jesus e das nossas vidas. A gente é o elemento central, né, da experiência humana de Jesus. Jesus quando foi humano, né, que ele encarnou,
que o Espírito Santo é o elemento central, não só da vida de Jesus, mas também das nossas vidas. Então o Evangelho de João também vai apresentar o Espírito Santo como esse elemento, o elemento mais importante, porque a gente sabe que é Deus presente conosco, né? O Espírito Santo. E através do Espírito Santo a gente vai conseguir entender o ensinamento de Jesus. E através do Espírito Santo, Jesus foi totalmente dependente do Espírito Santo, né? Quando ele veio aqui fazer a missão dele, né? De nos levar a Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Ele foi conduzido pelo Espírito Santo, ele fazia os milagres através do Espírito Santo, né? Jesus foi totalmente dependente do Espírito Santo. Então quem dirá nós, né? Então os próprios discípulos também só conseguiram realmente sair para cumprir o ID, né? Depois que o Espírito Santo foi derramado para eles. Então também a gente tem que entender que hoje temos o Espírito Santo de Deus à disposição de todos nós. Jesus disse, né? Vocês que são maus sabem dar coisas boas para o seu filho, que mais o nosso Deus, né? Deus Pai, dará para nós também, se a gente pedir o Espírito Santo para Ele. Deus, envia o Espírito Santo, teu ajudador, para me ajudar, para mim poder entender a tua palavra, para mim poder ser uma pessoa melhor, para mim, nessa área da minha vida que eu tenho mais dificuldade. Então, que hoje a gente tem o Espírito Santo, a gente tem Deus diretamente com a gente aqui através do seu Santo Espírito. Então, também esse é um dos temas também que a gente vai meditar durante o Evangelho de João, né, se for da vontade de Deus. O tema central, né, mostrando a experiência humana, né, tanto de Jesus como a nossa, que o Espírito Santo é o elemento central dessa experiência nossa. Que é o poder transformador, né, do Espírito de Deus, é o sinal característico do verdadeiro discipulado. Né? Como eu disse, propriamente os discípulos também, né, só conseguiram sair depois do derramamento lá em Pentecostes, né? Porque mesmo eles tendo visto depois Jesus de reencarnado, Jesus em forma glorificada, eles ainda não tinham, né, dado aquele start, não tinham saído. Aí depois que Jesus soprou o Espírito Santo ali neles, aí Pedro saiu mesmo, propriamente Pedro, né, uma pregação lá já converteu lá 3.000, né, pessoas, e eles curavam, a sombra deles curavam, até as vestes deles curavam, através do Espírito Santo, né? Eles como um canal. Então a gente tem que entender que hoje também a gente tem aqui o Espírito Santo nos capacitando, nos ajudando, né? Como Jesus disse, né? Eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o ajudador, o consolador, né? O conselheiro, né? O intercessor. Então a gente tem que entender isso. Aqui no Evangelho de João a gente vai poder meditar também na importância do Espírito Santo, né? Deus enviou Jesus para proclamar a sua glória e dar testemunho das boas novas, da redenção, né? Deus enviou o seu Filho amado para proclamar sua glória e dar o testemunho, né, das boas novas que nos leva a Deus. Como a gente viu, Jesus é a boa nova. E quando Jesus partiu, ele transferiu essa missão para o Espírito Santo, como eu estava falando, né? Que por sua vez dá o poder, né, aos cristãos para cumprir a missão de Jesus no mundo, né? De modo fundamental, né, que Jesus está conosco no Espírito, enquanto a gente continua, na realidade, aguardando, né, com muita expectativa a sua volta, né, para realmente completar, né? A gente crê que é o que a gente mais aguarda, que a gente mais espera é a volta de Jesus. Então que a gente possa estar se preparando, né? E entender que a gente tem um ajudador, que a gente tem aquele que intercede por nós, que é o Espírito Santo, né? Como a gente viu aqui, Jesus partiu quando Deus enviou ele, Cristo, né? A partir dos seus 30 anos, ele fez os seus 3 anos do seu ministério, fez tudo o que tinha que ser feito, e quando ele partiu, ele deixou o Espírito Santo, o seu Santo Espírito aqui para nos auxiliar. E por vez, né, a gente tem agora, a gente é templo do Espírito Santo, a gente tem Deus presente na nossa vida, basta a gente pedir a Deus, né, e buscar a santificação, buscar ser uma pessoa melhor, e aí o Espírito Santo vai entrando e fazendo a gente pessoas melhores, vai nos dando a oportunidade de entender mais e praticar da palavra, certo? Como tem uma frase que diz, né, que Jesus quer ir aos outros lugares, quer ir visitar as outras pessoas disfarçadas de nós.
porque ele habita em nós através do Santo Espírito. Então é isso, que a gente possa entender a grandiosa, como eu posso falar, a gente tenha tudo que a gente precisa é a presença do Espírito Santo. Porque sem a presença do Espírito Santo não tem como ser cristão. Certo? Então, às vezes a gente... É claro que a nossa oração dirigida a Cristo ou dirigida diretamente a Deus vai ter o mesmo propósito, o mesmo impacto, vai chegar, né? Mas que a gente possa também, né, na oração, se dirigir ao Espírito Santo, porque Ele que está aqui do nosso lado. Né? Ele mesmo sendo Deus, como Jesus foi Deus, e é Deus, né? Como a gente falou, a manifestação, mas que a gente possa entender cada vez mais que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele não é um poder, ele não é só um poder, apenas uma... Como a gente vê citações de desceu como uma pomba, línguas de fogo, não, ele não é apenas um poder místico, né? Como a gente às vezes tem... Não, ele é uma pessoa. Ele ouve, ele fala para nós, ele tem ciúmes, ele... isso tudo que eu estou falando para vocês é a própria palavra que nos diz, né? Então ele é uma pessoa, e é ele que está ao nosso lado, ansiando para fazer habitação no nosso ser. E isso a gente vai ver muito no Evangelho de João. E para finalizar essa introdução, a gente vai destacar aqui 8 principais ênfases desse Evangelho. Tá? Vamos citar aqui as 8 principais ênfases do Evangelho de João. O que a gente vai ver? Que ele está revelando a natureza e os atributos de Deus. Também a humanidade, a queda da humanidade e a redenção da humanidade, né? A pessoa e a obra de Cristo, a pessoa e a obra do Espírito Santo, a vida do novo mundo, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo e a soberania de Deus na salvação. Então, esses são as 8 principais ênfases que a gente vai meditar durante o Evangelho de João. Tá? Para não ficar uma coisa muito maçante, né, muito extenso, a gente vai tentar dividir em 2 etapas. Né? Uma parte hoje, né, porque a gente já está aí com meia hora de estudo, a gente vai dividir em 2 etapas. Tá? Nessa sexta, nessa primeira parte, né, será resumido como a entrada da palavra de Deus no mundo, né? A revelação e a redenção de Deus em Jesus e através de Jesus. Em outras palavras, a encarnação do Verbo, né? Que está do versículo 1 ao 18. Eu até vou confessar para vocês, eu tentei fazer da forma mais reduzida, mas também tem coisas que eu não posso pular, né, porque tem com certeza uma aplicação, vai trazer... Então, hoje a gente vai meditar nesses 18 primeiros versículos. E sexta-feira que vem a gente vai tentar finalizar, né, o primeiro capítulo. Então, hoje a gente vai ler do 1 ao 18, né, a encarnação do Verbo. Então, eu convido vocês aí a pegar a tua Bíblia, pega a tua espada aí e vamos meditar. Então, a gente vai ver a entrada da palavra de Deus no mundo, né? A revelação e a redenção de Deus em Jesus e através de Jesus. A encarnação do Verbo, a encarnação da palavra viva de Deus. Então, meditamos do 1 ao 18. Eu estou lendo aqui na NVT, a nova versão transformadora. Então, a gente sabe que às vezes aqui vai citar o verbo, às vezes vai falar em palavra. Quando eu ler palavra, de repente na tua Bíblia pode ser o verbo, mas a gente sabe que as 3 têm o mesmo significado: o verbo, a palavra, o logos, né, em grego. Então a gente vai meditar do 1 ao 18, que diz assim. Pegou a tua Bíblia aí? Vamos lá? A palavra eterna, né? A encarnação do Verbo. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos.
A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos e estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio da graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: "Este é aquele a quem eu me referia, quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, quem mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou." É lindo demais, pessoal. É lindo demais. Então aí está os 18 primeiros versículos. A gente lendo, a gente consegue entender, né, por que é tido o Evangelho de João como um dos livros mais importantes da Bíblia, o mais teológico. Aqui quando ele cita João, né, a gente sabe que é João Batista, né, e não propriamente o João que escreveu. Tá, mas agora a gente vai tentar entender um pouquinho mais. Esses primeiros versículos são os mais lindos e profundos descritos em toda a palavra de Deus. Né? Eu convido vocês depois a lerem de novo esses 18 versículos. Lê hoje, lê amanhã. Vamos meditar profundamente, palavra por palavra, nesse versículo, para a gente absorver e botar essas lindas palavras no nosso coração. Com certeza, nossa vida não será a mesma. Através da palavra de Deus, Deus revelando o seu Filho, e o Filho revelando Deus. É maravilhoso, pessoal. Então, a gente pode ver que esses primeiros versículos são os mais lindos e profundos descritos em toda a palavra de Deus. Com certeza. Eles nos transportam para antes do início da criação, né? Nos dando uma base do tempo e do espaço da história da humanidade, né? Localizando a existência de Jesus na eternidade passada com Deus, né? Revelando a relação eterna entre Pai e Filho, mostrando que podemos andar na luz e ter a vida eterna quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador, aquele que foi a maior revelação de Deus Pai. É profundo mesmo, pessoal. Então, a gente começa então o Evangelho de João com a palavra no princípio. Com certeza essa frase inicial, né, do Evangelho de João vai te levar para um princípio. No princípio. Essa frase inicial vai nos levar, com certeza, né? Vocês que já têm lido a palavra, vocês vão lembrar de Gênesis 1, o primeiro livro da Bíblia, que fala, né, no princípio. Eu vou até abrir aqui, para a gente poder entender também essa ligação, né? A gente vai ter várias referências aqui de Gênesis também.
Mas principalmente aqui em Gênesis a frase no princípio. No princípio, né, que fala, no princípio aquele que é a palavra já existia. No princípio o verbo, né, vocês vão ver em algumas traduções, no princípio aquele que era a palavra já existia. Aqui a gente tem em Gênesis 1:1, só para a gente citar também, ver João ligando, né? No princípio, Deus criou os e a terra. Primeiras frases do livro de Gênesis. E aqui João nos fala, no princípio, aquele que é a palavra já existia. No início, Jesus já existia. Né? Então a gente vê aqui no princípio essa ligação dessa frase. Então a gente não podia deixar de meditar diretamente nessa frase do início. Né? No princípio, né? No livro de Gênesis 1:1. Que começa com a criação do universo, como a gente viu, né? E vai prosseguir até a criação do homem, né? No relato de João, é enfatizado que antes da criação deste universo material, né? O verbo, a palavra, o logos, né? O nosso Senhor Jesus, ele já existia. E também nos afirma que o verbo, né? A palavra, o Cristo, também era o mesmo Deus que criou o universo. Né? E da mesma forma, Jesus cria vida nova naqueles que creem nele, nos levando da escuridão para a luz. Então a gente consegue entender aqui nos primeiros versículos do Evangelho de João que Jesus já existia antes, no princípio da criação, quando Deus foi criar o universo material, criar o universo no todo, criar os animais, a natureza e depois o homem. Jesus estava presente. A vida já existia. A vida não foi criada a vida com os homens ou a vida animal. Não, a vida já existia. A vida de Cristo, a magnitude, né? A palavra, o verbo, né? Já existia. E também afirma que a palavra, o verbo, né, Cristo, era o mesmo Deus, era o mesmo que Deus, a palavra era Deus, o verbo era Deus. Né? E também para explicar que da mesma forma que Jesus criou, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criaram a vida aqui na Terra, hoje, nós que cremos em Cristo, né, que praticamos a sua palavra, que amamos como Ele nos pediu para amar, hoje nós temos a vida de novo. Através de Cristo, né? A gente pode crer que Ele nos tira da escuridão, dos nossos delitos, dos nossos pecados, que somente através de Cristo a gente vai chegar a Deus, né? Então Ele nos tira da escuridão para a luz. Né? Também a gente vê ali atributos como vida, luz e trevas, né? Também nos liga diretamente a Gênesis. Com certeza João, como a gente sabe, João era um judeu e com certeza um observador da lei, das festas. A gente vai ver muitos detalhes das festas judaicas, muitos detalhes também de quem era realmente um judeu que conhecia, né, o Antigo Testamento, conhecia a palavra, né. Aqui ele nos conecta mais uma vez. A gente viu que no princípio, né, nos conecta com a primeira frase do livro de Gênesis. Aqui depois a gente vê falando sobre a luz, a vida e trevas, né? Também nos liga diretamente no livro de Gênesis mais uma vez, né? Gênesis 1, do 3 ao 5, Gênesis 1, 14 ao 18, Gênesis 1, do 20 ao 31 e Gênesis 2, 7. Então, se a gente pegar e ler todos esses versículos aqui de Gênesis, a gente vai ver que tem essas referências sobre vida, sobre luz e sobre trevas. Palavras que João também expressou aqui para nos dar essas referências, né? E atributos, né, de vida, luz, de trevas, que a gente sabe que é só mesmo através de Cristo a gente vai ter a vida eterna, a gente vai conseguir chegar na luz que é Cristo, né? E no contexto de João, como eu estava falando, a luz é Jesus, né, que traz a vida ao mundo.
né? Um mundo em trevas. Não só naquela época como em Gênesis, que a terra estava sem forma, vazia e tinha escuridão. Depois que Jesus veio, a treva do pecado, a treva que cobre a humanidade, nunca vai conseguir tapar a luz que é Cristo, que é propriamente o Criador de tudo, né, como Deus. Então aqui no Evangelho de João, a luz é Jesus, que traz a vida para o mundo, um mundo em trevas, né? Então, com o verdadeiro conhecimento, né, Jesus veio, né, com o verdadeiro conhecimento, com a pureza moral, nos mostra, né, a presença do próprio Deus. Através da vida de Jesus, nós podemos presenciar Deus, porque ninguém viu Deus, mas através de Jesus a gente pôde ter a certeza de Deus, né? Deus revelado através da pessoa de Cristo, né? E logo depois a gente vai fazer aqui uma breve introduçãozinha sobre João Batista, porque na próxima parte aqui a gente já vai entrar diretamente, vai poder falar um pouco mais sobre João Batista, né? Aquele que Deus enviou, né, para anunciar a vinda do Messias, né, e preparar o povo, né, para recebê-lo como filho de Deus, né? Então a gente entende também a grande importância de João Batista. A gente sabe que a mãe de João Batista tinha um parentesco com a mãe de Jesus. Então a gente pode também dizer que João Batista tinha um forte parentesco com Jesus. A gente sabe que João Batista nasceu antes de Jesus. A gente meditando na palavra, a gente vai entender isso. Mas a gente vê aqui João Batista já com todo esse conhecimento, né? Dizendo que aquele que era depois dele era antes dele. Mesmo Jesus sendo mais novo, João Batista já nos diz que ele estava lá no princípio, né? Aquele quem se referia quando dissesse que depois de mim, um mais poderoso que existia muito antes de mim. João Batista falando, né? Então também a gente consegue entender a importância de João Batista, que veio para aplanar o caminho, né? Ele não veio, Jesus não apareceu assim, sem ser avisado. Até porque, como a gente sabe, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, né? Em Gênesis a gente já tem a citação, e principalmente no livro de Isaías, né? Que é o profeta messiânico, fala muito sobre Jesus e também sobre João Batista, que foi o profeta enviado para falar: arrependam-se que está vindo o Filho de Deus, está vindo o Messias, a qual o mundo vai ter a salvação. Então Jesus preparou já desde o Antigo Testamento, 450 anos antes, ou 650 anos, perdão, mas nessa faixa aí Isaías, né, que é o profeta messiânico que eu citei para vocês, se não me falha a memória, 650 anos antes, né, da vinda de Cristo, Isaías já falava de detalhes de como seria a vinda, de como seria que o povo só teria redenção através dele. Também a gente vê Isaías falando com detalhes de como seria a sua morte e que ele ressuscitaria. Então Deus preparou tudo, né? Através do Espírito Santo também, que se revelava, né? Através dos profetas, né? Através dos reis e juízes. Hoje a gente tem a revelação direta do Espírito Santo através de nós, através da palavra. Amém? Então eu convido vocês a abrir o livro de Isaías, para a gente entender também que Isaías já falava sobre João Batista, né? Deus preparou tudo preparou com grandes com grande cuidado tudo, né? Com detalhes, né? Para o povo saber que o filho dele estava vindo e que somente através do filho dele teríamos a salvação. E a gente agora aqui falando da referência de João Batista, a gente vai entender também que o profeta Isaías falou também sobre Isaías. Então tu pega aí a tua Bíblia, abre comigo aí em Isaías 40, versículo 3. Tá? As boas novas da salvação, né? João Batista foi citado aqui
por Isaías. Como? Que jeito? Ele diz assim: ouçam, uma voz clama, abram um caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. A voz que clama no deserto. João Batista era a voz que clamava no deserto. Isaías aqui fala, que seria, aqui a gente pode ver a expressão, propriamente aqueles que estavam com o coração direcionado para Deus e meditavam na palavra, entenderam que a voz que clamava no deserto, mandando se arrepender, era João Batista. Tanto é que muitos judeus, quando receberam o testemunho de João Batista, creram em Cristo através do testemunho de João. Claro que uma minoria, podemos dizer que quantos por cento? Sei lá, 10%. Porque Jesus veio primeiramente para os judeus, mas eles não aceitaram. E eles que tinham a lei, que tinham a palavra, que tinham o poder dos livros, do poder da escritura para eles ali, aqueles que estavam com o coração direcionado para Deus, conseguiram entender. Certo? Então a gente vê a importância de João Batista também. A voz que clamava no deserto, que mandava o povo se arrepender, porque Jesus estava vindo. Do mesmo jeito, Jesus usa você, para você falar para o teu irmão: te arrepende dos teus pecados, prepara o teu caminho, porque Jesus está voltando, mais uma vez, pessoal. Está sendo falado por todos aqueles que conhecem as Escrituras, aqueles que creem que Cristo está voltando, que creem que a palavra de Deus sempre vai se cumprir, independentemente do homem. Então, na palavra de Deus diz que Jesus está voltando, então a gente tem que também falar para os nossos irmãos: te arrepende. Eu acho que tem que ser o tema central, das pregações nas igrejas, das conversas, é que Jesus está voltando, vamos se arrepender. Vamos se arrepender, porque se nós não nos arrependermos e vivermos dando mais importância para o mundo, a gente não vai receber a luz, a gente não vai receber a vida eterna. Então, desse mesmo modo que Deus usou João Batista para falar para os judeus daquela época, para eles se arrependerem que Jesus estava vindo, Jesus veio. Hoje Jesus usa você, para você falar para os nossos irmãos: Jesus está voltando. Amém? Vamos se preparar, vamos ler a palavra, vamos meditar, vamos amar como Jesus nos amou, vamos botar em prática os ensinamentos de Cristo, porque Jesus quer nos usar. Jesus quer chegar nas outras pessoas através de nós. Não é por nós, não é com nossa força nem com o nosso poder. É através do Espírito Santo, que bota as palavras que a gente medita na nossa boca para ter uma palavra oportuna. Então é através dos nossos testemunhos, através das nossas atitudes, a gente vai mostrar Cristo para as pessoas. Então, se também os nossos familiares, os nossos vizinhos, as pessoas que estão à nossa volta, não estão indo, não estão acreditando, então a gente tem que ser pessoas melhores para poder também falar, porque o nosso primeiro ministério, nossa primeira obrigação é falar para os que estão à nossa volta. Então, às vezes, palavras são necessárias, mas muito mais importante é a atitude, o nosso testemunho, A gente vai convencer muito mais com a nossa vida do que propriamente com as nossas palavras. Porque eu posso estar aqui falando para vocês, mas eu desligo o celular, e aí, como é que eu sou aqui na rua? Então, como é que eu sou no meio dos meus vizinhos, como é que eu sou junto com a minha mãe, com a minha família? Isso é o mais importante, certo? Deus sonda os nossos corações, Ele conhece, nos conhece cada um de nós, conhece nossos pensamentos. Então que a gente possa estar meditando cada vez mais na palavra, para o Espírito Santo botar essas palavras na nossa boca, mas o mais importante é que a gente tenha essa mudança de dentro para fora, que a gente possa também ser considerado como uma carta viva, ser considerado um templo do Espírito Santo. E a gente só vai conseguir isso com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Como a gente vê que o mundo não reconheceu a verdadeira luz. O mundo vive em rebelião.
e ama mais as trevas do que a luz. Não só naquela época, muito hoje. Isso é muito real hoje, né? Com certeza você vai concordar comigo que o mesmo mundo que não reconheceu Jesus naquela época, os próprios judeus que tinham aquela proximidade tão grande com Cristo, não reconheceram Ele, preferiram as trevas. Hoje também, o mundo vive em rebelião, né? Não reconhece Cristo, não medita, não pratica os ensinamentos, né? Então o mundo ama mais as trevas do que a luz. E aí eu faço uma pergunta primeiramente para mim, e faço que vocês façam para vocês também, né? Nós temos amado mais o mundo, as coisas do mundo, ou temos amado mais a Cristo? Como estamos posicionados hoje? Como luz do mundo, como sal da terra, ou como parte das trevas, parte daqueles que amam as trevas, né? O mundo está em rebelião, continua, mas eu creio que essa pergunta, faço essa pergunta para você, eu faço aqui para mim. Eu tenho amado mais o mundo e as coisas do mundo, ou eu tenho amado mais a Cristo e as coisas de Deus? Não responde. Não responde. Tá? Com certeza tu já tem a resposta. Mas o próprio Jesus vai responder para nós. Como? Nesse mesmo evangelho. Tá? Jesus vai responder agora para mim, vai responder para ti, se tu tem amado mais o mundo ou se tu tem amado mais a Cristo. De que jeito? Dá uns passinhos para frente aí no teu evangelho que tu está meditando, estamos meditando, né? Meditando no primeiro capítulo. Dá um pulinho lá no capítulo 14. Jesus vai responder essa pergunta. Temos amado mais o mundo e as coisas do mundo, ou a gente tem amado mais Jesus? Capítulo 14, versículo 23, Jesus responde por mim e por ti. Porque Jesus diz assim: Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viveremos para morar nele. Então Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Quem ama Jesus guarda as palavras, pratica as palavras. Porque foi o que Jesus nos ordenou. A gente tem aqui tudo, nos mínimos detalhes, de como Jesus queria que a gente procedesse. Eu vou citar aqui coisas, com certeza você sabe, né, que está aqui, né, na palavra de Deus. Ama Deus acima de todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. Ora pelos teus inimigos, ama teus inimigos, ora por aqueles que te perseguem, por aqueles que te ofendem. Aí vamos dizer, pô, é duro isso, é difícil. Não, mas se a gente conseguir entender essa proporção, porque Jesus nos amou, Deus nos amou, e a gente muitas vezes viramos as costas para Jesus, viramos as costas para Deus, não agimos do jeito que Ele pede para a gente agir. Muitas vezes eu vou dizer, não, eu amo mais a Cristo do que o mundo. Mas essa resposta, como a gente sabe aqui, Jesus nos deu. Temos praticado o seu ensinamento? Temos meditado na sua palavra? Temos pedido o Espírito Santo? Temos. Então, Deus vai amar a nós. E Deus vai habitar em nós. Cristo vai habitar em nós através do Espírito Santo. É Jesus falando isso, pessoal. A gente tem que entender a grandeza disso. A gente às vezes não consegue entender a imensa força de Deus quando a gente tira coisas do mundo, tira desejos da carne e deixa esse espaço para o autor, consumador da vida, o grandioso Deus, o nosso Salvador Jesus, entrar e habitar na nossa vida através do Espírito Santo.
é uma coisa que só vai aumentar a cada dia. Tu vai sentir vontade de meditar mais na palavra, tu vai tentar amar mais o teu irmão, tu vai amar também aquele que te ofendeu de algum jeito, tu vai orar por ele. Porque Jesus na cruz lá, né, morrendo pelos nossos pecados, enquanto estavam, né, judiando dele ali, né, e fincar também aquela lança nele ali, Jesus disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, né? Então que a gente também possa liberar perdão, que a gente possa amar cada vez mais a Deus, amar os nossos semelhantes e também amar aqueles que nos ofendem, né? Que a gente possa orar também por aqueles que nos ofendem e nos perseguem. Então assim, através disso, a gente vai poder, eu amo mais a Cristo. Vou poder dizer, né? Eu amo mais a Cristo. E aí sim, tu vai sentir, como tenho certeza que tu está sentindo agora, o Espírito Santo que habita em ti se manifestar na tua vida. E é isso que a gente mais anseia, que o Espírito Santo habite em nós e que a gente possa resplandecer a luz de Deus, a luz de Cristo através da nossa vida, que a gente possa ser o sal e a luz do mundo, né? Porque a gente sabe que por natureza, né, éramos filhos da ira, e estávamos condenados à morte e ao inferno, né? A gente sabe que no pecado, né, quando Adão e Eva pecaram, né, a nossa natureza estávamos direcionados, né, condenados para a morte, condenados para o pecado, para o inferno, né? A gente pode nos posicionar como um ser, né, que vive na miséria, né? Vamos dizer, uma pessoa que não tem casa, uma pessoa que não tem família, uma pessoa que não tem dinheiro, que mora na rua, na miséria. Nesse momento, essa pessoa que está, nesse caso nós, sem Deus, tá? Vamos entender isso. A pessoa sem Deus pode ser comparada a essa pessoa que vive numa miséria, que vive na escuridão, que vive com fome, que vive jogado ao mundo. Com certeza você já viu pessoas assim na rua, né? Então, nesse mesmo modo, é pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm riquezas, mas não têm Deus. É do mesmo modo. Então, vamos tentar entender essa pessoa que vive na rua, que vive na miséria, que vive na escuridão. Em determinado momento chega um rei. E esse rei simplesmente o adota e leva ele para o seu palácio. E aí, então, nesse momento, essa pessoa que vivia na rua, na miséria, com fome, na escuridão, está sendo adotado por um rei. Está recebendo parte dessa herança desse rei, está recebendo a honra, né, de ser parte de uma realeza, né, riqueza e status, né, da realeza. Desse mesmo modo, pessoal, pelo meio da fé em Cristo, né? Crendo em Jesus, aceitando Jesus como seu Salvador, guardando e praticando as palavras de Jesus, a gente vai ter essa honra, né? De nos tornarmos membros da família de Deus. Somente através da fé em Cristo, somente a gente crendo em Jesus, a gente aceitando Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, guardando e praticando essas palavras, aí a gente pode dizer, eu sou filho de Deus. Às vezes a gente diz, não todos são filhos de Deus. Não, a palavra nos diz que filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus, né? Que creem em Jesus, aqueles que guardam e praticam suas palavras. Esses sim são tidos filhos de Deus. Isso é um pedido, né? Que Deus pede. Entendam o sacrifício que eu fiz com o meu filho, para que vocês tivessem a vida e pudessem voltar para mim. Vocês estavam longe, estavam na escuridão. Né? Através do sacrifício perfeito de Jesus, a gente tem essa filiação, a gente é recebido num palácio. A gente vai sentar naquele banquete, né? No dia que Deus nos chamar, que a gente não sabe o amanhã, ou também a gente não sabe o amanhã, porque Jesus pode estar voltando amanhã mesmo. E aí, temos aceitado, temos crido em Cristo, estamos guardando e praticando as palavras? É hora, pessoal.
Vamos nos arrepender porque Jesus está voltando. Vamos praticar a palavra, vamos cumprir o propósito de Cristo na minha vida e na tua. Amém? Aqui finalizando essa parte aqui, mais uma vez João fala sobre o verbo, né? A palavra se fez carne, o verbo se fez carne, né? Então João chega nessa parte, que Cristo se fez carne. Primeiro ele falou, né, da natureza grandiosa de Cristo sendo Deus, né? Antes do princípio, antes de Deus, né, de Cristo, Espírito Santo criar a vida aqui no universo e na Terra, né? Ele já existia. Agora, João nos diz que o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne. Deus se fez homem, né? A natureza divina de Deus também assumiu a natureza humana, através de Jesus, né? Ao mesmo tempo, Deus e homem. Isso é maravilhoso, né? Ao mesmo tempo, Deus e homem. 100% Deus, 100% homem. Cristo, nosso Salvador. Né? Em uma só pessoa. E a gente sabe, né? Agora, por meio do Santo Espírito de Deus, através do Santo Espírito de Deus, que habita, né, aqui no mundo e está em todo lugar ao mesmo tempo, está aqui comigo, está aí contigo, eu creio nisso, certo? Agora, por meio do Espírito Santo de Deus, né, Cristo fará da igreja dele, né, e fará também do corpo de cada um de nós, da nossa carne. Ele também fará um templo, né, onde habita o Espírito Santo de Deus. Claro que a gente aqui está vendo que o Verbo se fez carne, Deus e homem em uma só pessoa através da vida de Jesus. É isso que João está nos dizendo. Mas também nos diz aqui que através da minha vida, através do meu corpo, o Espírito Santo vai habitar. E a gente também vai conseguir resplandecer a luz de Cristo, a gente vai conseguir resplandecer, ser templo do Espírito Santo. Por que eu digo isso para vocês? Porque 1 Coríntios, pega a tua Bíblia aí, para a gente entender isso que também estou dizendo para vocês. Para a gente entender, pessoal, o nosso compromisso que a gente tem, principalmente nós que conhecemos um pouco da palavra, que conhecemos um pouco do amor de Deus, conhecemos que é através da graça de Cristo, a gente somente através de Cristo vamos chegar a Deus, através de nós que entendemos que o Espírito Santo é o poder de Deus aqui na terra, que habita em mim e habita em você. Nós temos esse compromisso, nós temos que fazer a nossa parte. Claro que Deus não precisa de mim, de você, porque Ele pode usar até uma pedra, uma mula para falar, se tiver que falar. Mas não, habita o Espírito Santo, Deus habita em ti, Deus habita em mim, através do seu Espírito Santo. A gente vê lá em 1 Coríntios 3,16, João 3,16, né? 1 Coríntios 3,16 nos diz assim, ó: vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aqui o apóstolo Paulo estava fazendo essa pergunta. E hoje também está sendo feita essa pergunta para nós. O Espírito Santo está perguntando isso para mim e para ti agora. Vocês não estão entendendo que vocês são templo de Deus? Vocês não estão entendendo que o Espírito de Deus habita em vocês? Por isso que eu digo, pessoal, vamos acordar, vamos preparar o caminho, vamos falar do Evangelho, vamos falar de Jesus, vamos meditar na palavra, vamos entregar cada vez mais a nossa vida, vamos trocar o mundo, os desejos da carne, pela luz, pelos ensinamentos, porque o Espírito Santo habita em nós, ele anseia por mais de nós. Que a gente possa, como o próprio João Batista diz, que a gente possa diminuir e o Espírito Santo crescer em nós. Assim como ele disse agora, eu tenho que diminuir para Jesus aumentar, que a gente possa dizer, eu quero diminuir, as minhas vontades, o Fábio diminua, e que a luz de Cristo, o perfume de Cristo aumente, né? Porque também o próprio apóstolo Paulo diz que a gente tem que ter a mente de Cristo, né?
certas coisas que tu vai fazer, tu te pergunta, Cristo faria isso? Cristo pensaria isso que eu estou pensando? Cristo falaria isso para o meu irmão, que eu estou falando agora? Então isso é start, pessoal, é coisas que a gente vai ligando e o Espírito Santo vai vindo, vai habitando, vai nos enchendo, certo? É claro que a gente está em uma evolução dia após dia, né? Minuto após minuto, mas que a gente possa ansiar cada vez mais que o Espírito Santo habite em nós, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus, né? Deus quer nos usar como instrumento dele. Porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem a luz, não conhecem o verbo, a palavra, Cristo, né? Não conhecem o seu Santo Espírito. Então, vamos acordar, pessoal, já é hora, tá? Cristo está vindo, e aí, o que temos feito, né? Aqui nos diz a graça e a verdade, né? O próprio João fala aqui. A graça a gente sabe que é o favor de Deus, né? O favor imerecido, né? Aquilo que a gente não merecia, mas Deus fez por nós, né? Concedido ao homem pecador, né? Independente, né? Das minhas obras ou dos meus méritos, né? A graça é dada porque a gente não merece, não merecia e não merece o sacrifício. A gente só vai merecer através de Jesus, né? O favor imerecido, a graça, né? É o favor de Deus concedido a nós pecadores, independente de nossas obras ou dos nossos méritos, né? A graça e a verdade vieram por Jesus. Jesus mesmo diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A graça e a verdade vêm através de Jesus, como João fala ali, né? João Batista falou que Moisés tinha trazido a lei, mas Jesus trouxe a graça, esse favor imerecido, trouxe a verdade, trouxe a vida, né? A lei e a graça não eram contrárias, né, no Antigo Testamento. A gente sabe que a graça foi só depois que Jesus veio, fez seu sacrifício, e então a gente se apropria da nossa filiação a Deus através do sacrifício perfeito de Jesus. Somente através da vida de Jesus, do seu sacrifício, a gente tem a nossa paternidade com Deus, certo? Mas na lei, a lei e a graça não eram contrárias no Antigo Testamento. Mesmo Jesus ainda não tinha vindo como homem, né? A gente vê também que no Antigo Testamento elas não eram contrárias, né? Porque quem estava sobre a lei também era salvo pela graça. Claro que a gente sabe que o único que conseguiu completar a lei, aquele que conseguiu cumprir a lei foi em Jesus. Homem nenhum conseguiu cumprir a lei por completo, somente Jesus conseguiu. Mas aquelas pessoas que estavam sobre a lei, que andavam sobre a lei, que tinham um coração voltado para Deus, era salvo pela graça também. Não pela graça do favor imerecido do sacrifício de Jesus, mas porque Moisés já tinha trazido a lei. Então aqueles que estavam sobre a lei, né, também eram salvos pela graça, né? A graça garante o perdão. A graça, o sacrifício de Jesus nos garante esse perdão, independente das minhas obras, independente dos meus méritos. É somente através da graça de Jesus, certo? E a justiça garante o juízo previsto na lei. Conseguiu entender esse trocadilho? A graça garante o perdão, tá? E a justiça garante o juízo previsto na lei. Então, se a gente tivéssemos hoje, ainda se Jesus não tivesse vindo, a gente estivesse vivendo sobre a lei, a justiça de Deus ainda existia, e existe, né? Isso é o que garante a lei, porque também se a gente fosse totalmente contra o que a lei dizia, nós não teríamos a graça, né? Não teríamos a salvação, né? Então a gente sabe que somente através do sacrifício perfeito de Jesus a gente tem essa filiação, né? Temos a nossa paternidade, né? Como Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E agora, para encerrar, para a gente entender, né? Jesus experimentou o seu próprio corpo, né? Em seu próprio corpo, Jesus experimentou o
os pecados cometidos por todos nós, pelo homem, né? E desse modo ele perdoou todos os transgressores. Perdoou eu, perdoo você. Ele nos perdoou através da graça, através do seu sacrifício perfeito na cruz. Então Jesus experimentou toda aquela dor, toda aquela aflição, porque ele era Deus, mas ele era homem, ele sentia a mesma dor que eu sinto, que você sente. Então a gente consegue entender também naquela aflição, quando ele diz na cruz, Pai, por que tu me abandonastes? Porque nessa hora estava todo o pecado em cima de Jesus. E nessa hora Deus não habita, porque Deus não habita no pecado. Então ele conseguiu sentir aquela dor imensa, carregando todo o pecado, nosso pecado. Né? Então ele consegue, né, sentir toda aquela dor e aí ele não sente aquela presença do Espírito Santo, ele não sente Deus, aí ele diz, Pai, por que tu me abandonou? Claro que a gente sabe também que é uma citação do Antigo Testamento, mas num modo mais amplo a gente consegue entender que no momento ali da cruz ele estava recebendo todo o pecado do mundo, e Deus não habita no pecado, então ele se sentiu por algum momento longe da presença de Deus. O Filho de Deus, sendo Deus, se esvaziou para me salvar, para te salvar. Isso é amor. Isso é o amor. Deu a sua vida por mim e por você. E aí, então, para encerrar, vamos entender isso no Antigo Testamento. Mais uma vez, vamos voltar a Isaías. Isaías 53, versículo 5. A gente vai encerrar o nosso estudo, então, aqui, falando sobre isso, né? Sobre o sacrifício perfeito de Jesus, né? A graça e a verdade, né? Como aqui vinha sido falado por João. Isaías 53, do 5 ao 11, para a gente entender um pouco sobre isso, tá? Nos diz assim, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Jesus foi ferido por causa da nossa rebeldia e foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Isso Isaías está falando 650 anos antes. Todos nós desviávamos como ovelhas, deixando os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. No entanto, Deus fez cair sobre Jesus os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes. De sua vida ser cortada no meio do caminho, aos 33 anos, né? Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito, e por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles, os nossos pecados. Então eu te convido aí, anota Isaías, capítulo 53, do versículo 5 ao 11. Medita aí, tá?
você possa ter esse final de semana aí, medita nisso que a gente fez hoje aqui. Pode ser do 1 ao 18 mesmo, né? Medita mais nesse capítulo de João. Medita aí em Isaías 53, do 5 ao 11. Tá? Medita aí em 1 Coríntios 3,16. João 14, 23. Tá? Esse nosso humilde estudo fica gravado aí na minha linha do tempo. Tá? Que a gente possa estar cada vez mais meditando para a gente poder, né, realmente fazer parte dos planos de Deus. Pessoal, semana que vem, se for da vontade de Deus, a gente segue, tá, aqui no Evangelho de João. Agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Agradeço, pessoal, agradeço a Deus a oportunidade de estar meditando um pouco mais a fundo na Santa Palavra. Então é isso. Convido vocês a gente fazer uma oração para agradecer pelo nosso estudo e para que a gente possa botar em prática, né, o pouco que foi estudado da Santa Palavra de Deus. Muito obrigado, pessoal, pela tua presença. Obrigado por você também estar comigo aí meditando na Palavra de Deus. Amém? Oramos. Senhor Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, através do teu Santo Espírito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos entrando nesse território sagrado que é a tua palavra. Te agradecemos porque o teu Espírito Santo habita em nós. Te agradecemos, Deus, porque você deu o seu Filho para nos resgatar do pecado. Senhor Deus, te agradecemos porque através do teu Santo Espírito e através da vida de Jesus, nós podemos voltar e deitarmos no teu colo. Podemos chegar aos teus pés. E eu creio que isso é o lugar mais alto que a gente pode chegar, é aos pés de Cristo. Poder chegar, Senhor, através do Teu Espírito Santo e através de Cristo, podermos ter a nossa paternidade, a nossa filiação, né, retomada através do sacrifício de Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada amigo que tem somado e tem ajudado nesse humilde estudo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, a nossa palavra é gratidão. Temos pouco a te pedir, o que te pedimos é que a tua santa palavra fique guardada no nosso coração para a gente não pecar contra ti. Senhor, te pedimos que teu Espírito Santo habite cada vez mais na nossa vida para que a gente possa cumprir, Senhor, a vontade de Deus, a tua vontade, a vontade de Cristo. Senhor, que a gente possa cumprir, Senhor, a tua vontade em nossa vida. Que a gente possa te revelar através de nossa vida. Senhor, que a gente possa dizer para as pessoas que elas terão vida eterna através de Jesus. Senhor, que a gente possa dizer para as pessoas que o Senhor é presente conosco através do seu Espírito Santo que está aqui. Senhor, por favor, mesmo sendo falhos e pecadores, nos usa como teu instrumento. Senhor, dá um final de semana abençoado para cada um e para cada família representada. Senhor, que não seja só o final de semana, que seja cada segundo mais e mais que a gente possa realmente ansiar, buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo e cada vez mais praticar o ensinamento de Deus, o teu ensinamento, o ensinamento de Jesus, o Verbo que se fez carne. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida de vocês. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos e meus amigos que o Senhor tem acrescentado, Senhor, para me fortificar, para me ajudar também, Senhor, no teu plano, no teu estudo, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos ajuda e obrigado também pelas pessoas que você tem botado ao meu redor. Obrigado pela minha família, pelos meus amigos e pela minha família em Cristo. Senhor, que a gente possa cada vez mais aumentar essa família, que é a família de Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, pessoal. Então, se for da vontade de Deus, né, semana que vem a gente continua o capítulo 1 de João, para que na próxima sexta a gente volte para Gênesis. E assim a gente vai alternando um Gênesis e um João. Amém? Abençoado final de semana. Que o Espírito Santo seja cada vez mais presente na tua vida e na tua família. Amém? Grande abraço. Deus abençoe.